Saudações cristãs a todos que acompanham conosco o estudo diário da Bíblia. Ficamos felizes, agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, nos conceder estes momentos. Agradecemos a todos vocês que estudam a Bíblia conosco. Onde quer que você se encontra, receba o nosso abraço virtual e agradecemos a vocês que estudam e compartilham com outras pessoas. Também a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e agradecemos a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão estudando conosco a palavra de Deus. Mandamos aqui um alô especial para Genésio Mioto, é de Caldas Novas em Goiás, ele compartilha com outras pessoas. Maria Nochelle Donazan é de Piracicaba, São Paulo. Glenivaldo, Adrian, Regiane e Rejane são de Lauro de Freitas, na Bahia. Manuel Aleu Mateus da Costa é de Vila Velha, no Espírito Santo. Jardileide Silva é de Jacobina, na Bahia. Maria Eliana é de Goiânia, Goiás. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e eterno Pai que estás nos céus, a Ti nossa gratidão por mais este dia que nos concede, por mais esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco neste momento em que iremos estudar a Bíblia, que possamos ter a nossa mente aberta para entendermos aquilo que Tu tens para cada um de nós e que possamos colocar em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoe todos os que passam por lutas, problemas, necessidades, dificuldades, têm as suas tribulações, angústias, dor, sofrimento. Ó Pai, estejas com cada um, fortaleça a fé, que não desanimem, que perseverem, e todos aqueles que nos escrevem pedindo orações, que as Tuas bênçãos sejam concedidas a cada um. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Aqui nós nos encontramos para darmos continuidade ao estudo desta semana. Estamos falando especificamente sobre o selo de Deus e o sinal da besta. E como nós já estudamos na Bíblia aqui essa semana, nós sabemos que besta é um poder, e pode ser um governante, pode ser um líder religioso. Sempre que a profecia fala besta, quer dizer um poder. E este poder, essa besta, ela faz com que as pessoas se prostrem diante dela, dessa besta, desse poder, porque se não se prostrarem, se não adorarem, se não fizerem o que é imposto, essas pessoas que não obedecem são perseguidos. É o contrário de Deus. Deus, Ele é o Criador, é o mantenedor. Deus, Ele cuida de cada um de nós e Ele não nos obriga a obedecermos e fazermos a vontade dEle. Tem que ser por amor. Já a besta, já Satanás, ele obriga, ele impõe. E se não acontecer assim, as pessoas elas serão perseguidas, como já aconteceu em épocas passadas com muitos cristãos. Na palavra de Deus, nós lemos em João, no capítulo 16, e no verso 2, nos diz: Pois vocês serão expulsos das sinagogas e virá o tempo em que aqueles que os matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Jesus aqui falando das perseguições que haveriam aos fiéis, aos sinceros, aos filhos de Deus. E essas pessoas que perseguem e matam, elas pensam que estão prestando serviço a Deus. Como foi o caso de Saulo, que perseguia. Ele era judeu, zeloso, ele pensava que estava fazendo um bem para Deus, perseguindo os cristãos, aqueles que estavam aceitando o evangelho que Jesus veio trazer a este mundo. E então Saulo, ele tinha a convicção de que ele estava certo, até que ele teve aquele encontro com Jesus no caminho de Damasco. Em Mateus, no capítulo 10 e no verso 22, nós lemos: Todos os odiarão por minha causa, mas quem perseverar até o fim será salvo. Então, aqueles que querem fazer a vontade de Deus serão odiados, serão perseguidos. Mas, diz aqui Jesus, aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque muitas pessoas, devido à perseguição, devido ao sofrimento, acabam
abandonando a fé, desistindo. Por quê? Porque às vezes ele pensa na situação da família, pensa na situação dos filhos e acaba aceitando a imposição e não aguenta o sofrimento e abandona a fé. Mas Jesus diz, aquele que perseverar até o fim. Sabemos que muito em breve começará uma real perseguição aos verdadeiros adoradores de Deus, aqueles remanescentes que guardam os mandamentos e têm a fé em Jesus, serão perseguidos. Por quê? Como eu disse ontem, será imposta sanções econômicas. As pessoas não vão poder comprar nem vender. Quem não tem o número da besta, quem não tem o selo, o sinal da besta, não poderão comprar nem vender. E haverá também um decreto de morte. E então Jesus diz, olha, perseverem até o fim, não desanimem. Irmão, já pensou se Jesus tivesse desanimado ou desistido de morrer por nós? Jesus foi tentado a desistir, a abandonar o plano pelo qual ele veio a este mundo, quando estava no jardim do Getsêmani. Ele pediu ao Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Depois, na cruz do Calvário, Jesus ali, insultado pela multidão, eles diziam, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Salvou a outros e não salva a ti mesmo. Jesus, ele sofreu muito e foi tentado a desistir de morrer, porque Satanás sabia que se Jesus morresse na cruz, pagando o preço do pecado do ser humano, Satanás estava completamente derrotado. E Jesus não desistiu, ele perseverou até o fim. E graças a Deus ele ressuscitou no primeiro dia da semana e depois ele voltou aos céus e ele vai voltar para nos buscar. E estamos aguardando este grande dia. E lemos também em 1 Pedro, no capítulo 4 e no verso 12, nos diz, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Não se surpreendam. Isso vai acontecer, sofrimentos. Quem sabe muitos aí, por causa da fé, estão tendo dificuldade de conseguir emprego, muitos estão passando necessidade por causa da fé, mas não se surpreendam, diz aqui o apóstolo Pedro, as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. São provas reais que acontecem e que acontecerão ainda mais nos últimos dias da história deste mundo. Então, a besta, ela impõe, ela força as pessoas a aceitarem. Deus não. Deus, ele pede que nós o amemos, o sirvamos por amor e não por obrigação. Agora, quando nós lemos aqui em Apocalipse capítulo 13, versos 1 e 2, lemos: Então vi sair do mar uma besta, tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmias. A besta parecia um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. E o dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Aqui fala dessa besta que João viu saindo do mar. Mais uma vez eu reforço para que vocês entendam que quando a profecia fala mar ou águas, quer dizer muitos povos, muitas pessoas, lugar densamente habitado. E essa besta, ela surgiu exatamente em Roma, e era ali na Europa, um país densamente habitado naquela ocasião. E o dragão, que é Satanás, deu a essa besta autoridade e poder. Então vejam de quem essa besta, este poder, recebe autoridade. É de Satanás, não é de Deus que recebe autoridade. E, infelizmente ainda, eles dizem que eles são representantes de Deus aqui na Terra e que eles podem fazer mudanças e impor leis porque Deus comissionou eles a fazerem isso. Isso é blasfêmia, irmãos. De forma alguma, Deus autorizou a fazer mudanças na palavra de Deus, em doutrinas, especialmente na questão da imortalidade da alma, do sábado, de adoração a imagens. Tudo isso a Bíblia condena. Mas esse poder fez essas mudanças, introduziu na igreja, e muitas outras religiões estão seguindo essa besta. E sabemos que Satanás, ele sempre tem procurado destruir o povo de Deus e também tentou destruir o Filho de Deus quando Jesus nasceu. Satanás usou Herodes para tentar matar Jesus
Herodes baixou um decreto dizendo que todas as crianças, meninos de 2 anos para baixo, deveriam ser mortos, na intenção de matar Jesus. Mas Deus providenciou o refúgio, eles fugiram para o Egito, José, Maria e Jesus não foi morto quando criança. Depois, mais tarde, novamente, Satanás tenta tirar a vida de Jesus, e Satanás usa aqui um imperador romano, ele usa soldados romanos, ele usa todas as forças do mal, do poder romano na época, Roma imperial, para poder fazer com que Jesus fosse levado à cruz. Ele foi condenado por um romano, Pilatos, e foi crucificado por soldados romanos. A tumba dele foi vigiada por soldados romanos. Sempre estava ali Roma imperial, usada por Satanás para fazer isso. Mas Jesus triunfou. Ele morreu, mas ele ressuscitou. Agora, quando lemos aqui em Apocalipse 13, nos verso 3 diz assim: Vi uma das cabeças da besta, parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Isso aqui aconteceu quando o Papa foi preso, né? E então foi como que uma ferida mortal neste poder, mas depois esta ferimenta mortal foi curada e o mundo inteiro seguiu e se maravilhou com a besta. É o que nós vemos hoje, o mundo inteiro seguindo. Quando lemos também aqui em Apocalipse 14 e no verso 4, diz-nos a palavra de Deus. Apocalipse 14, verso 4. Esse grande coral, diz aqui no verso 3, cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 24 seres vivos e dos 24 anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Eles se conservaram puros, sem manter relações com mulheres, e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial a Deus e ao Cordeiro. Então esses fiéis, esse remanescente, eles seguem o Cordeiro, eles não se contaminaram, não tiveram relações com mulheres, diz aqui, mulheres, mais uma vez falando em igrejas que se apostataram, igrejas que estão seguindo as doutrinas da grande mãe, a Babilônia espiritual, que está dando de beber do vinho da sua prostituição, embebedando as pessoas com as falsas doutrinas. E então esses salvos, os escolhidos, o remanescente, eles se conservaram puros e eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Sim, irmãos, nós precisamos estar seguros da fé que nós temos em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e segui-lo por onde quer que ele vá, porque com certeza o nosso destino é o céu, é a vida eterna. E quando nós estamos prontos a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade dele em nossa vida, perseverando, apesar das provações, das tentações, perseverando, apesar das perseguições, nós receberemos das mãos de Jesus a coroa da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã dando continuidade ao estudo desta semana, mas não nos esqueçamos, Jesus ele diz: venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse capítulo 3, verso 11. Que Deus nos abençoe.